Vamos. Eu tô ok. Olha o outro. Mas vocês... Vai começar a curtir, viu? Vocês mexem no celular direto. Vai começar a curtir, viu? Mano. Depois quando eu for aqui no WhatsApp... Vai começar a curtir. É por mim? É sim. Oxe, mas agora... Eu tô... Não, rapaz, vai assustar a dona Rosinha. Saudações geekers, nós somos a BR Geek, eu sou o De Angelis. Eu sou o Alex. Eu sou o Roger. Nós estamos aqui hoje para falar dos games que marcaram a nossa vida, né? Games da geração passada ou até da geração atual, mas que marcou, né? Aquele jogo que você assim, porra, esse jogo foi o jogo, velho. Aquele que você terminou, você ficou órfão daquele jogo, você sentiu falta daquele jogo. Hoje a gente vai falar de jogos que nós jogávamos na nossa época saudosa, quando éramos crianças e tal, jogo que marcou, jogos que fizeram a transição ali da adolescência para a fase adulta, coisa que a gente trouxe para a vida e a gente vai compartilhar com você. Quem sabe você já jogou, quem sabe você tem alguma coisa a acrescentar aí no jogo, ou você vai aprender agora aqui com esses dinossauros dos games que somos nós. Eu vou falar mais dos jogos, né, que eu joguei quando criança mesmo, né? Para começar, eu vou logo falar do meu jogo aqui. Eu vou falar logo o mais importante para mim. Porém, como ele é o mais fraquinho dos três, eu vou logo falar dele. Que é um jogo de RPG tático, que é o Eternal Eye. Esse jogo, como eu falei, ele é um jogo de RPG, porém ele não é daquele modo convencional que é o de turno, né? Onde fica o seu grupo mais próximo da tela, o monstro mais à frente e atacam por turnos. Ele é por turno também, porém exige uma estratégia melhor. Você usar o cenário, você usar toda uma tática para vencer os inimigos. E ele é mais importante para mim por conta de ter sido um jogo que me iniciou no mundo dos jogos de RPG, né? Ele é um jogo, a história dele é boa, porém é meio clichê. O personagem principal, ele é um órfão, né? Os pais dele foram assassinados e ele é de uma raça cujas características deles são ter os olhos vermelhos e a habilidade de, com algum uso de alguns cristais mágicos, eles podem invocar alguns monstros a partir de uns bonecos mágicos também, entendeu? O que chama a atenção nesse jogo, eu acho que é o gráfico, né? Porque ele é um gráfico que ele na época dos jogos de tática, eles não tinham o costume de trazer esse gráfico para esse estilo de jogo, que é o gráfico em desenho. Os jogos de tática não tinham começado ainda. É bem estilo mangá, né? Exato. Ele é bem, e os CGs do jogo são no estilo bem mangá, aquelas páginas e tudo. Um jogo que me marcou bastante, um deles, que eu vou falar primeiro, não foi tática. Que foi na época que começaram a sair os jogos da Nintendo que eram impossíveis de finalizar. Né? Porque teve essa época, cara. Jogo do Super Nintendo que era impossível de finalizar. Terrível. O jogo que eu vou falar agora é um jogo que você que está assistindo o vídeo aí talvez finalizou, mas talvez é frustrado com o jogo. É o Super Ghosts and Ghosts. É um jogo que ele era muito difícil, um jogo que foi lançado em 1991. Ele fez aquela transição realmente dos jogos que eram criados para você só jogar, que era o River Raid do Atari, aquele Punch Pocket de boxe, aqueles jogos que eram do Atari que era só diversão. Fez a transição desses jogos para os jogos que tinham um conteúdo, que tinham uma história. Porque o Ghosts and Ghosts, tanto no Nintendinho quanto no Super Nintendo, ele tem uma história bem bacana, bem clichê, mas bem bacana. Que é aquela história clichê, o rei Arthur tem que salvar a princesa que foi sequestrado. Mas o jogo era um tremendo filho da mãe. O jogo era filho da mãe. Porque além do jogo ser muito difícil, primeiro que os monstros da fase eram infinitos. Zumbi do jogo era infinito. Você passava 5 horas matando zumbi e o zumbi ficava Se você aparecendo no ficasse cachorro. parado, Não é que nem os outros jogos que eles param, né? Ele sempre tá aparecendo. Estilo Metal Slug, né, cara? Metal Slug. E outra, né? Se você tinha algumas fases, se você ficasse parado, a tela ele engolia. Engolia. Ou seja, ele tinha obrigava, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E o jogo, além de ser difícil, era um jogo que te humilhava. O jogo te humilhava, porque ele não queria só te matar. Não era um jogo que só queria te matar. Ele te deixava de cueca na fase. Então você imagina o quanto era traumático uma criança estar jogando e você ser humilhado, você deixar de cueca na fase. Então o jogo era... Tinha hora que você dava óleo no jogo, você tava com a armadura dourada, aí pronto, agora eu tô foda. Você
Você ia pular, aparecia um zumbi É embaixo. isso. Além de ser que o jogo, nesses pontos já era traumático, o jogo tinha outra grande questão, que era quando você penava, porque naquele tempo não tinha memory card, não tinha password, o jogo era o jogo capeta. não tinha como salvar, não tinha. Você ia ter que jogar na tora, até a morte, pra passar, jogar pra passar. Pra chegar lá no fim e ter aquele detalhe, né? Você chegar na 7ª fase, aí aparece a princesa e fala assim, você tem que voltar pra primeira fase que você esqueceu o bracelete. Cacete, mano. O meu era o Super Metroid, foi um jogo que eu acho que de 94, sei lá, na base, mais ou menos que eu joguei. Quebra-cabeça terrível. O jogo eu gostava pelo quebra-cabeça, a questão do mapa também, que o mapa é enorme. E as evoluções que você fazia no personagem, né? Que lá no final, quando você descobria que era uma mulher, você, ixi, porra. Então, tinha um preconceito, né? Tu de cara já respondeu a pergunta que eu ia fazer, porque eu tinha a impressão que só eu pensava isso. Foi, pô, será que só eu pensava que era um cara em vez da... Não, todos que Todo jogavam. mundo pensa que é um cara. Todos que jogavam, inclusive, porque naquela época, como o jogo era em inglês e você era uma criança ainda, você não tinha essa noção. Não tinha essa noção. Mesmo que você lesse, você achava que era um cara ali naquela E até porque o No estereótipo... Samus, você achava que era o você Samus, a não o Samus. armadura é bem masculina, você... E até porque o estereótipo de jogo de ação daquele tempo ali, jogo de plataforma, era o herói ser o cara, né? O Exatamente. cidadão. A gente tava mudado com Ghost in Ghost, com Blackthorn, com Mega Man, a gente não era tava só acostumado jogo, com era só homem, né? mulher E protagonista. quando no final, lá depois do final, que passa os créditos lá e aparece ele, então, ele né, dando um tiro e tira a roupa, era uma mulher. Assim, Mas cara, por que esse jogo te marcou? marcou porque, assim, justamente por essa questão, pela dificuldade né, do jogo, eu gostava muito de desafios do jogo, tinha algumas partes que eu ficava perdido e eu passava de 2 semanas ali procurando até encontrar. E quando encontrava aquela besteira, eu disse, poxa, mas eu não tinha procurado aqui. E lá na frente eu enganchava de novo e para me conseguir finalizar ele eu penei muito. Quando eu fazia, a felicidade foi grande. Pra mim, o segundo jogo mais importante depois do Eternal é o Chrono Trigger, né? Chrono Trigger, né? Na verdade. Que o que me cativou mais nele foram os personagens e a história. Chrono Trigger, o Akira Toriyama, né, que é o do Dragon Ball, né? Ele tá com uma participação direta ali no jogo. E você percebe pelo design dos personagens, você percebe, É semelhante. estilo Dragon Quest ali e tal. E o que me chamou a atenção foi justamente o carisma dos personagens, que você se afeiçoa realmente, você é introduzido naquela história ali. E da própria história, né? Que tem um lance no Chrono Trigger que eu sou fascinado, né? Que é Viagem no Tempo. Ele tem muito esse lance de vai pro passado e tal. Ele chega aí pra era dos dinossauros e tal, ali da galera da caverna. E isso eu achei muito foda. E no final de tudo é interligado, entendeu? É isso que me chamou a atenção. Porque a proposta dele, do chamado Time dos Sonhos, né? Que é eu só vou me lembrar agora do Akira Toriyama por nome, mas tem o diretor tem, com certeza, eu vou estar botando aqui no vídeo. Mas tem outros nomes também envolvidos, que o diretor de criação do Dragon Quest está participando também. Tem muitas outras pessoas, grandes nomes que estão participando, e eles conseguiram fazer, que era a proposta dele desde o começo, que é fazer um jogo inovador. O que eu gostava mais desse jogo era a questão dos combos, né? Eles
Se você Os alguns elementais personagens, e você, tal, né? você conseguia fazer combos com 2 personagens, com dupla, ou com 3 personagens, né? Que é os combos triplos. Acho que foi Que era um dos primeiros um dos jogos que primeiros jogos trouxe isso, né? a Essa trazer questão isso, de que é interação como dos personagens. Como você fazia, às vezes você nem sabia que tinha, como você utilizava lá. E é essencial pra Para derrotar derrotar chefe, né? o Lavos, né? O último chefe. Lavos. O último chefe ali também. Foi outro joguinho que eu penei bastante, viu? Não, mano, eu acho que pra segundo, já que a gente tocou no assunto do Chrono, eu vou ter que falar de um jogo que me marcou. Acho que foi o primeiro RPG do PS1 que eu cheguei a zerar, que eu cheguei a finalizar. Que é o Chrono Cross. O jogo da saudosa Squaresoft. Cara, o jogo é muito bom. O jogo ele foi lançado em 99. Foi o ano da explosão dos RPGs ali do PS1, principalmente da Square. E o Chrono Cross, tudo dele me chama a atenção. Primeiro porque o design do jogo é muito bonito. O gráfico dele pra época O gráfico muito é bom. fera. Ele foi produzido pelo Machida Miyamoto, que é o mesmo cara que ele trabalhou no The Vision of Scaflown. Olha o currículo do cara. O cara trabalhou no X, na animação do X. O cara trabalhou em muitos jogos do PS1 também, muitos jogos das continuações do Chrono e tudo. Aí junto o time dos sonhos, você falou naquela questão, tinha o Yuki Miyamoto, que é o cara da trilha sonora. Porque o jogo do Chrono Cross ele tem uma trilha sonora impecável, cara. É impecável aquela trilha Não, sonora. desde o Chrono Trigger também. Já vem, eram a mesma equipe. Eles faziam- eram jogos que tinham edições que o CD com a trilha sonora acompanhava. Como Exato, o Chrono Cross, o Chrono Trigger. Saiu o CD com a trilha sonora. O jogo Foi era tão bom. foda. Fora os finais, né? Que eram vários finais. Cara, né? o Chrono Cross é um jogo que ele tinha 12 finais. E outra, quando 12 tinha outra finais. coisa, quando você pegava um personagem, automaticamente você perdia outro. Então você tinha que meio que Optar, optar por E era personagem. muito Exato, e são fantástico, muitos né? personagens, São muitos personagens. 63 personagens. Pra você conseguir todos, eu tinha que finalizar Várias umas vezes. 4 ou 5 vezes, no mínimo. O jogo era bom. O design de cada personagem tinha uma história, assim, à parte, entendeu? Você ficava muito envolvido. Tinha uma história lá do Glenn, à parte. Tinha uma história lá do Guile, à parte. Cada personagem tinha sua história peculiar. O jogo era muito bom. Pra quem gosta, Tinha um conteúdo. de não só o Chrono Cross, né, mas pra quem gosta de buscar tudo no jogo e tal, no RPG, fazer tudo 100%, ler tudo, cara, passa de 100 horas brincando, passa de 100 horas brincando. O meu problema é esse, eu sou desse, eu sou daquele que procura Espreme o CD inteiro. espreme até o Cara, você Eu lembra vou do dizer, CG da eu vou Luta dizer, dos eu Dragões, vou cara? dizer que eu tenho. Caraca, Tem jogo esse- que eu consigo ser assim, mas tem jogo que eu não tenho. Mas o Não, Chrono Cross É o você meu conseguiria, problema. porque o jogo é bom, cara. O jogo você ia Tem conseguir. alguns jogos que eu vou jogar aqui, eu demoro muito. Escavar muito. tudo, escavar. Meu negócio Você tá falando do Legend of Dragon pra pegar todas as Stardust? Legend of Dragon, dos Ah, Assassin's é Creed, operação. que eu procuro ali aqueles. Um atrás daquelas memórias, um atrás de tudo ali. Eu demoro muito pra zerar um jogo por conta disso, né? Inclusive o próximo jogo é o Final Fantasy VII, né? O Final Fantasy VII ele é um dos melhores. Tem o 9 também, que é muito bom, mas me marcou. Mas há controvérsia sobre o 9, né? Há controvérsia sobre o 9. A gente tem divergência, nós três temos divergência sobre A o questão 9. que os personagens são caricatos, mas a história do 9 é muito legal. Agora, o Final Fantasy VII é a questão do desafio, é justamente aquela questão de procurar até o fim do jogo ali. Pra mim não tem final se você não matar os weapons, e é o desafio do jogo. O Final Fantasy VII, ele também é um jogo da saudosa Squaresoft, né? Que hoje é Square Enix. Exatamente. Ele trouxe um negócio que foi inovação na questão do personagem. Porque antes de Final Fantasy VII, você jogava os jogos e você se entretinha com os jogos. Mas o Final Fantasy VII ele trouxe uma coisa que você se apega aos personagens de uma maneira assim que você se sentir o Cloud quando você está jogando. As pessoas, eu acho que de personagens de RPG hoje, um dos mais conhecidos é o Cloud. Outra inovação para a época também era que os RPGs, quando você trocava os equipamentos, eles não modificavam no jogo, né? Inclusive os Final Fantasy anteriores a ele, você trocava tipo uma espada, um escudo, não mudava nada no personagem. O Final Fantasy trouxe O visual da modificação. Trouxe isso, você troca a espada, aparece a espada lá e tal, troca um escudo, aparece um bracelete, uma coisa diferente, né? Mas principalmente as armas mesmo, né? Uau! E a questão dos chefes lá, dos weapons, que é uma dificuldade lá tremenda para você enfrentar. Que eu achei muito legal no Final Fantasy VII, não me recordo se teve em algum outro jogo antes, mas eu me recordo especificamente que tinha nele isso,
que é os limites, né? Os limites, que é aquele especial, né? Que você, conforme vão se passando os turnos, né? Aquela barrinha vai enchendo. Quando ela completa, você pode usar o limite, que é como se fosse meio que realmente especial no personagem, onde ele executa um golpe mais forte. Isso eu achei muito legal na época. Uma vez até você me perguntou sobre o Denis perguntou sobre o filme, né? O filme, eu gosto do filme. O filme ele trouxe aquela lembrança do jogo, né? O filme, mas eu não gosto daquela questão daqueles três caras lá ficarem sempre perguntando pela mãe dele, cadê minha mãe? E aquele meio que me encheu o saco. Para encerrar os meus jogos, para mim eu vou falar do jogo mais marcante por conta do geral dele, que foi o lindíssimo Lunar 2. Aquele jogo, cara, Fofíssimo. Aquele jogo, ele não, aliás, aquilo ali não é pra ser um jogo, aquilo é uma obra de arte. Um livro de romance. Cara, que enredo rico é aquele, velho. Cara, muito bom. O enredo envolve romance, mitologia, aventura, tudo que você imaginar, tecnologia, tudo que você imaginar tem naquele enredo ali. E não é tudo jogado de graça, entendeu? É tudo bem amarradinho, tudo bem centralizado. Como eu tô falando, o enredo dele é muito bom, a jogabilidade dele é muito boa, o design do jogo, cara, é muito bonito. Ele é um jogo mais atual, mas ele tem um gráfico meio que... Ele é aquele um 2D, né? Ele é 2D, de animação e tal. Só que é muito bonito, cara. A palheta, né, de cores assim, é bem bonitinho, é um quartinho de bebê. É um jogo bem colorido, mas e duas coisas que me marcaram muito dele também, na questão assim visual, não de enredo, é que as cutscenes do jogo são em animação. Coisa que naquele tempo não tinha, era tudo computação gráfica, né? Eu amava o Lunar por conta disso. Mais o jogo pelas animações do jogo. O Lunar ele veio aparecer na época também das explosões do RPG do PS1, em 99 para 2000 ali. Exatamente. E ele, se eu não tenho certeza quem produziu, não sei se foi a Enix que produzia os não jogos. Não vou lembrar. Mas eu sei. Mas corte rápido, faca. É Tramontina. Ele inovou pela questão da dublagem nas animações aí. Certo? Porque o Eternal tinha dublagem, né, ele falou, mas as animações eram paradinhas, né? E esse não, as animações eram corridas. Tanto nas animações quanto nas magias, nos golpes. Elas eram verbalizadas. Teve muita voz. Eu tô lembrado dele, que eu esperei bastante esse jogo, por conta que ele saiu primeiro pro Sega Saturn. Ele demorou a sair pro PlayStation 1. Ele demorou bastante e quando ele saiu valeu a pena a espera, cara. Fui atrás. Quando a gente fala de RPG, vem na mente assim um monte de coisa. A gente gosta de jogar RPG e gosta de criar bichinho no RPG, a gente gosta de desenvolver história no RPG, a gente gosta de jogar carta no RPG, a gente gosta de batalhar no RPG, gosta de ter chefe secreto, a gente gosta de ter final secreto, a gente gosta de tudo. Agora você imagina um RPG que tem tudo isso? Legend of Mana. Cara, esse RPG, ele, pra mim, ele é o mais completo RPG que saiu até hoje, assim, naquela época. Ele também, da saudosa Squaresoft. Surgiu também na época da explosão de RPGs, que tá na época de 2000 ali, comecinho do ano 2000. E ele tem tudo do jogo impecável, ele tem isso com ele, tudo do jogo é impecável. E você pode jogar de 2, pode jogar de 1, você tem side mission secreta, você tem tudo. O jogo é muito completo, O gráfico do jogo ele é meio assim. É diferente. Ele não é ruim. Ele é um 2Dzinho, bem bacana, bem bacaninha. O gráfico é bem bonitinho, tá? Parece aquela coisa de você estar jogando história sem fim, né? Porque tem aquela parte da montanha cria vida, começa a falar com você e tal. Você sente a magia quando você está jogando. Porque Legend of Mana é magia, cara. Você joga aquele jogo, você sente um mundo diferente, você sente a sua presença que você não está ali, você se sente um Bastion da vida, né, do História Sem Fim. O que eu acho legal, eu joguei também o Legend of Mana, o que mais me chama a atenção foi o esquema de batalha dele.
que ele é uma mistura de turno com action, né? Uhum. Que ele é aquele negócio, pá, achou o monstro ali, pá, foi para aquela tela de combate. Porém, é uma coisa totalmente dinâmica. Você tem que velho. controlar ele na batalha. Você né? controla o seu personagem. Ele entra na batalha, né? Mas você tem que controlar ali E o jogo, cara, ó, o personagem. nesse Não jogo só você os pode. golpes como Você como forja, operação. Exatamente, exatamente. você forja arma, você forja habilidade, forja especial, forja invocação, E é todo você, tipo você de cria arma. animal, você. Tinha até um negócio interessante que se você colocasse seu memory card lá e se você tivesse alguma gravação do Final Fantasy VIII, o seu primeiro pet era um Chocobo, quer dizer, ele tinha um recurso muito louco para aquela época, isso explodia a cabeça da gente naquela época. E o final é foda, o final é histórico. Eu já finalizei muito RPG por aí, mas assim, final que nem Legend of Mana não tem, cara. Não tem, porque o final é aquele que quando vai aquele fim assim, não vou dar spoiler do jogo, mas joga o jogo, você vai gostar. Bom, o meu último jogo, né? No caso, o último, pra mim é o primeiro, né? Que é o Legend of Zelda, o Ocarina of Time, né, que é um jogo sensacional. Foi listado no Guinness Book como o jogo mais bem avaliado dos jogos já avaliados de toda a história. O jogo é incrível, incrível. A ambientação do jogo é muito boa. Os chefes, o diferencial do jogo é muito legal mesmo, dos chefes, aquela arma, as armas que você utiliza também no jogo. Tudo aquilo que você, as armas que você utiliza na fase, geralmente você tem que usar contra o chefe, né? É uma coisa muito legal que eu acho no jogo. Porque algumas são difíceis pra cacete de pegar, cara. Para você também conseguir a última espada, você tem que forjar ela também, que dá um trabalhozinho também. Você tem que levar uma espada de um lado pro outro, também, que é pra forjar também. E quando ele pega aquela espada gigante, parece a espada do anime do Berserk, né? E a flecha, que você tinha que atirar no sol? A flecha ali era... Como é que você descobre que tem que atirar no sol, no Pra fim da poder tarde? ganhar, é verdade. Pra pegar a flecha de fogo. A flecha de fogo. Tem uma cena do Legend of Zelda que eu tinha que tocar a música da Epona pra fazer não sei qual era a missão, eu não me recordo muito bem. Cara, pra eu descobrir Não, você que descobriu. eu tinha que tocar esta merda. Pô, era difícil, ali todo mundo que jogou esse jogo Daquele E tinha, tempo, não tinha música internet. tinha música pra adiantar o tempo, pra poder ficar de dia e de noite. Né? Tinha coisas que só acontecia de dia e coisas que só acontecia à Não, noite. me lembrei. Não era pra chamar a Epona, eu tinha que tocar a música pra poder fazer a aposta com o cara lá de corrida no outro dia. Eu me lembrei, era no estábulo. Você tinha a que gente aprender, pega você tinha que aprender a Epona. música da Apple. Cara, naquele Quando tempo. você voltava lá, pra você conseguir ela, aí você tinha que ganhar dele na corrida, né? Naquele Fora que tempo. ele é um covarde, depois que você ganha, ele fecha o estábulo pra você não sair com a. Naquele com a tempo, sem internet, quem não tinha acesso à internet? Eu, pelo menos, não Você tinha acesso. não à se internet. tinha acesso ao Google, assim. Pois é. Ninguém sabia inglês. Revista, Não sabia se não sabia inglês, inglês. que éramos crianças. Não tinha revista porque eu não tinha dinheiro pra comprar revista. Eu jogava no locador porque eu tinha videogame em casa e eu tinha dinheiro pra revista. Minha mãe era na raça, compadre. Era na raça. difícil. Hoje em dia eu Então vi. você que está aí que só joga Dota e LOL, não sabe que dificuldade é essa, meu amigo. Ou Nada joga com até na plataforma mesmo, mas tem um botãozinho pra mostrar o mapa lá, não sabe o que é isso. Mas a mais você, jogador. Uma vez eu vi um vídeo de uns caras que colocaram algumas crianças, né, da atualidade para jogar os jogos antigos. Cara, não conseguiu passar na primeira Não fase. tem, cara. Tem jogos que o Ghost in Ghost é um jogo que você um desafio. Não você finaliza. Você que tá assistindo aí, você não finalizará com os Ghost Enfim. jamais. Super Metroid também é outro. Pegando carona no Ocarina of Time, tem duas cenas que me marcaram muito ali naquele jogo. Uma é quando a gente vai fazer a transição de criança para adolescente, que é quando a gente vai pro castelo e o Ganondorf tá saindo com a Zelda. Observação, Zelda é a princesa, não é o cara é o Link, o personagem principal. É verdade. Que ele sai com a Zelda, né, no cavalo e você não pode fazer E o nada Link com a potente lá, criança, né? Ele é uma criança, né? Marca pra caramba. Não, E outra cena é quando você passa pra idade adulta, que você volta nos lugares que você passou, tá tudo destruído, velho. Zumbi, cidade que é em chama, tá tudo quebrado. E você vê assim, porra, a merda que virou depois que o Ganondorf conseguiu dominar. E você tem que arrumar toda essa situação. Isso foram as duas cenas que mais me marcaram nesse o jogo. game é completo. Você tem poções, magia, você tem que forjar suas armas e tal. Tem que conseguir um determinado tipo de arma para você conseguir acessar algumas partes do mapa.
São coisas que em RPGs assim, no caso do Legend of Zelda, ele é mais aventura do que RPG, né? Ele é um tipo de aventura com requisitos de algumas coisas de RPG, né? Esse aqui são jogos que marcaram a nossa vida, né? Claro que assim, não é a verdade absoluta, tem muitos outros jogos. Isso foi mais na infância, né? Tem muitos outros jogos que fizeram história também, até jogos que não precisam nem ser RPG, tipo Tony Hawk's 2, Crash e tal. Gran Turismo. Tem muitos jogos que marcaram. Porém, se a gente, exatamente. Porém, se a gente for falar aqui, a gente passa, sei lá, um ano falando sem parar o vídeo. Exatamente. Mas se aí, você quiser que a gente fale algum vídeo especial, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, a gente vai falar sobre o jogo, explanar o jogo pra você. Exatamente. Trazer imagens também. Como eu falei, falando agora pra vocês aqui, a BR Geek é um canal novo, não vamos falar só de videogames, vamos falar também de filmes, né, do cinema, da cultura pop, em geral, séries, filmes, nostalgia. Mas enfim, é como nós estamos falando. Nós vamos abordar todos esses assuntos que nós falamos aqui e muito mais, não só restritamente de videogames. É muito importante que você dê aquela curtidinha no nosso vídeo, né? Assine o canal, compartilhe, né? Que nós temos a página no Facebook, que é a BR Geek também, né? Quiser mandar algum e-mail. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma sugestão, quiser mandar uma pergunta pra gente aqui, algum comentário, você pode mandar um e-mail. Além das nossas redes sociais, você pode mandar um e-mail para brgeeknerd@gmail.com. A gente vai estar deixando aqui na descrição, tanto o link para o e-mail quanto para o Facebook. A página do Facebook. Exatamente. E dá essa força aí pra gente. Exatamente. Nós somos a BR Geek, estamos ficando por aqui. Falou! Valeu! Até mais!